Gostaria de pedir aos irmãos que mantivessem a Bíblia aberta em 2 Crônicas, capítulo 20, focalizando os seus olhos em cima do versículo de número 5. Imagine comigo Josafá ficando em pé diante de toda a congregação de Judá e de Jerusalém. E depois, um pouquinho mais, vocês vão ver o rei Josafá dobrar-se completamente com o rosto no chão, e com ele o quebrantamento de todo o povo da tribo de Judá, da cidade de Jerusalém, face às circunstâncias. O tema deste domingo, sobre a ação do Espírito Santo nos livros históricos, leva-nos a meditar sobre este assunto, e gostaria de dizer que estamos pregando nesse horário, embora o boletim tenha dito, reverendo Isaías Cavalcante, porque houve um certo equívoco. Sempre aos primeiros domingos prega o pastor da igreja. E eu, quando vi, estava escalado o meu pastor âncora, eu fiquei tranquilo. Mas como já tinha estudado o texto, e ele disse: meu colega, eu pensei que era você que ia pregar hoje. Eu falei assim: eu pensei que era você, com base na escala aí. O fato é que, tendo estudado o assunto, eu disse a ele que com muito prazer estaria pregando nesta hora. Isso é uma coisa muito da economia interna de uma equipe pastoral, mas é bom a gente poder trabalhar com transparência em relação ao povo de Deus. Nós gostaríamos de lembrar que a ação do Espírito Santo, ela está presente em toda a história universal. Porque os livros históricos, no sentido mais amplo, eles pegam desde o Gênesis até o livro de Esther. Então nós temos aí um período longo, porque no Gênesis nós temos, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos o período da pré-história. Por isso eu estou falando na ação do Espírito Santo na história universal. Do capítulo 12 em diante, nós vamos acompanhar a história do período patriarcal. Depois entramos na história do período dos juízes, depois vamos para os reis, e assim caminha a história de Israel. O livro dos reis e o livro das crônicas dos reis de Israel, eles se complementam, são livros históricos. E aqui nós vamos analisar uma batalha histórica, e gostaria de meditar sobre esse texto, preparando-nos para a ceia do Senhor. Pôs-se Josafá diante da congregação em pé, diante de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor e diante do pátio novo, e disse: a primeira coisa que você esperava era que o rei se dirigisse ao povo, mas ele se dirigiu a Deus. Porque quando nós queremos ter a direção de Deus para resolver os nossos problemas e impasses da vida, não fiquemos confiando no braço humano, nem contando com decisões de concílio, mas voltemos os nossos olhos para Deus. E Josafá fez exatamente isto, e ele então disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti, desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti da nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Esta é a convicção. E onde é que está isso escrito? Exatamente voltando algumas páginas atrás,
você vai encontrar na consagração do templo e na aliança que Salomão fez a seguinte mensagem. 2 Crônicas 7, começando com o versículo 12. Observe bem a conexão. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi este lugar para a morada do meu nome. Meus amados, a ação do Espírito Santo na história universal, a ação do Espírito Santo especificamente na história de Israel, quando os retirou do Egito com mão forte e braço estendido. Mas quando vinham do Egito e chegaram perto de Amon e Moabe, e também das montanhas de Seir, o Deus eterno não permitiu que eles desalojassem esses povos. E agora eles entram na possessão e levantam Moabe, Amon e os de Seir numa coligação contra Israel para esmagá-los completamente. E o rei Josafá vai alegar diante do Deus eterno e dizer: o Senhor não nos deixou desalojá-los, agora eles querem tomar a possessão que o Senhor nos confiou. E é muito importante nós notarmos isto, porque só quem tem intimidade com Deus pode falar isso com Deus. E de fato, Deus agiu de uma forma miraculosa. E é importante nós notarmos isto. E ele agiu não somente na história de Israel, não somente no caso do rei Josafá, ele age na história da igreja. Ele ordena as circunstâncias, ele levanta e abate, ele põe e ele tira. Ele é Senhor soberano, nós sabemos disso de coração. Mas ele também é Deus da nossa história de vida pessoal. Ele tem cuidado de cada um de nós, da nossa família. E se nós realmente buscarmos o Senhor, Ele agirá. E a palavra de Deus é clara: agindo eu, quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu fico admirado quando vejo um crente com medo, ou de um despacho, ou de alguma coisa que ele ignora em matéria do campo espiritual, e fica tremendo de medo. Não, meus irmãos, nós não temos que temer nada. A palavra de Deus diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que atua no mundo aí fora. Há uma constatação muito importante. Na verdade, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, nem o diabo chega perto. Não só pela convicção, se Deus é por nós, quem será contra nós? É porque o Espírito Santo de Deus é o Deus eterno em ação. Então eu tenho certeza absoluta de que ao agir, Deus está conosco. Mas é preciso ter muita sintonia com Deus para dizer que realmente o que eu estou querendo é o que Deus quer. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar do Senhor é fazer a vontade dEle. Quando eu e você buscamos sempre fazer a vontade de Deus, Deus vai fazer prosperar as nossas iniciativas. Então esse é o aspecto central teológico desse texto que nós lemos. É tanto que na declaração do texto sagrado está dito com todas as letras que o Senhor pelejará por vós. Esta batalha não é vossa.
Vocês vão descer ao encontro deles, mas não precisam pegar em armas. É como lá próximo ao Mar Vermelho, quando Deus Eterno fala a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E Moisés não somente diz isto, mas ele diz: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. E quando chegaram diante do Mar Vermelho, Moisés feriu as águas, e as águas se abriram, e o povo de Deus passou a pé enxuto. Esta é a ação de Deus, esse é o Deus que intervém na história, e Ele intervém através da ação do Espírito Santo, que é o executivo de Deus. No versículo de número 9, nós vimos que há um eco do texto de 2 Crônicas 7, que toda a oração que fizer seria ouvida. No versículo 9 diz: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham do Egito, antes deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste. Ah, nosso Deus, acaso não executarás julgamento contra eles? E diz: os nossos olhos, porém, estarão em ti. Nas horas mais difíceis da nossa vida, a nossa confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra. Nós não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Vara é castigo, é repreensão. Cajado é consolo, é proteção. Quando vem de Deus, todos os dois consolam. Por isso, quando nós passamos por alguma tribulação, a Bíblia diz e a igreja crê: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação produz a experiência a esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, tanto adultos como crianças, as mulheres, os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. É assim que começa um reavivamento. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, levita cantores. E vocês vão perceber por que veio sobre um levita. Por que eles formaram um coral e começaram a louvar a Deus? Porque o louvor traz vitória, o louvor liberta. E mais, eles clamaram ao Senhor. Quando nós oramos e entramos em comunhão com Deus, nós estamos numa sintonia, nós estamos conspirando com Deus. E se Ele agrada do nosso coração e vê que há justiça naquilo que está nos amolando, nos perturbando, Ele remove, seja quem for e o que for. Nós cremos nisso de todo o nosso coração. No versículo 10, nós percebemos o nome de Amon, Moabe e os habitantes do monte Seir. Eles foram contra o povo de Deus, mas Deus os fez de tal maneira confusos que eles receberam o pago. E se você observar bem, quando eles desceram ao encontro para pelejar, tomaram posição e ficaram parados e viram a salvação do Senhor, o que acontece? Eles não ficaram assustados,
E quando os moabitas e os amonitas desceram, encontraram os de Seir e se estranharam mutuamente. Então os de Amon e de Moabe predominaram e arrasaram os de Seir, mas continuaram caminhando em direção do povo de Deus, pois eles de repente começaram a atacar uns aos outros. Isso é uma coisa quase inexplicável. Começaram a estranhar e atacar uns aos outros, e se destruíram mutuamente. E quando os filhos de Israel chegaram, eles viram apenas corpos sem vida. O Senhor pelejará por vós. Esta batalha não é vossa. Meus irmãos, há alguns momentos na nossa vida, nós temos que lutar. Não pense que eu sou de um posicionamento que eu jogo tudo na responsabilidade de Deus. Existe a soberania de Deus, mas existe a responsabilidade do cristão e do homem também. Há momentos que nós temos que retirar a pedra, nós temos que arrancar as ataduras, mas dar vida a Lázaro só o Senhor pode dar. Então é importante que Deus opera e o homem coopera, trabalha junto com Deus. E quando analisei esse texto de 1 Coríntios 13, versículos 9 e 10, eu fiquei tão impressionado que resolvemos dizer o seguinte: nós não trabalhamos para Deus. E quando eu afirmei isso a primeira vez, alguns ficaram muito assustados. Eu repeti outras vezes: nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. Quando Deus age, Ele nos move, e movidos por Deus, a vitória está garantida, a vitória já é nossa. Então é importante que nós tenhamos a confiança no poder de Deus, mas que andemos retamente com o Senhor. O Espírito de Deus entrou em Jaziel e ele foi movido pelo Espírito de Deus. Quando no versículo 15 diz o seguinte: vocês vão encontrar esse pessoal descendo do vale de Ziz, defronte do deserto de Jeruel. O Senhor pelejará por vós. Veja o versículo 17 e leia junto comigo, todos. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Graças a Deus por esta convicção. Quer ler comigo o versículo 20? Porque é continuidade. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. É maravilhoso nós percebermos esta combinação entre a ação de Deus e a palavra profética que a igreja tem. Nós cremos no poder de Deus, mas também sabemos acatar a palavra profética que Ele envia ao nosso coração. A adoração traz vitória. Quebrantar-se diante de Deus com o rosto no chão, ajoelhar-se diante de Deus e prostrar-se diante de Deus, é estar preparado para estar em pé diante dos homens. E é muito importante esse quebrantamento. O rei Josafá orou no versículo de número 20, e eu gostaria que você orasse junto comigo essa partezinha da oração que ele fez, mais uma vez, porque quando nós cremos no Senhor nosso Deus, nós estamos seguros. Quando nós cremos na palavra profética, nos profetas, nós prosperamos. Eu gostaria de ler mais uma vez, porque considero essa declaração chave para que a gente guarde a mensagem da palavra do Senhor. Vamos ler juntos. Pela manhã cedo
se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Graças a Deus por essa palavra de vitória. E essa vitória foi completa. E quando eles viram todos de Amon, de Seir e também os moabitas mortos, derrotados, eles foram recolher os despojos e se encontraram num vale. Esse vale tinha um nome, diz aí o versículo 26. Esse vale tinha um nome. E foi nesse texto baseado que o reverendo Manuel Ferreira, que era pastor auxiliar na época, resolveu sugerir, e o conselho aprovou, o nome do nosso acampamento Vale de Bênçãos. Então você que já esteve no Vale de Bênçãos, que amam a obra de Deus, seus filhos já foram abençoados ali. Alguns encontraram o Senhor mais de perto ali. E vários desses do acampamento agora dos adolescentes, mais de 10, estão fazendo um intensivão para fazer a pública profissão de fé. Eu gostaria que você lesse esse versículo 26 junto comigo. Ao quarto dia, se ajuntaram no Vale de Bênçãos, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênçãos até hoje. Voltaram abençoados e chegaram em Jerusalém com alaúdes, harpas e danças, porque foram exatamente os levitas que, ao louvar ao Senhor, trouxeram a vitória, como na queda dos muros de Jericó. Povo de Deus louvando e circulando as muralhas, houve uma vibração de som que foi movendo as moléculas, e quanto maior intensidade, maior vibração, explica Werner Keller no seu livro E a Bíblia Tinha Razão. E por causa daquela vibração, as muralhas começaram a cair e vieram por terra. O Senhor pelejará por vós. Quem sabe você tem alguma muralha, alguma coisa que para você é intransponível. Vamos louvar ao Senhor? Vamos dobrar diante do Senhor? Vamos nos humilhar perante o Senhor. E Ele, em tempo oportuno, nos levantará e nos exaltará. Eu quero deixar com você esta receita de fé e participemos agora da ceia do Senhor.